Olá, para quem tá entrando. Hoje eu vou estar falando com o Facundo Guerra aqui para falar sobre criatividade e empreendedorismo. Na verdade, a nossa live era para ter sido ontem, mas como muitos canais a gente resolveu pausar a nossa programação a fim de que fosse um período de reflexão com tudo que vem acontecendo, não só, enfim, recentemente, mas há muitos anos. É, então a gente usou esse tempo tipo para ser só apenas, né, um início de uma reflexão consciente de como empresa e de como uma voz a gente pode realmente fazer alguma coisa para mudar e para trazer uma mudança estrutural nisso tudo. Então agora eu vou esperar o Facundo entrar aqui e aí a gente já inicia para falar um pouco sobre criatividade e empreendedorismo. Ele deve estar entrando. Aí, entrou. Facundo, vou te chamar aqui. Olá, Olá, tudo como que você bom? tá? Tô bem, Desde e você? dias bem, dias mal, dias mais É, ou menos. Ultimamente eu tô tentando abolir essa expressão tudo bem do vocabulário do dia a dia, sabe? Do vocabulário corrente. A gente tem esse impulso de perguntar, e aí, tá tudo bem? tudo Vou bem, né? Às vezes o dia pode estar terrível e tá tudo bem. eu vou começar a fazer tipo how ou alguma coisa do gênero para cumprimentar as pessoas. Porque tudo bem te força a responder tá tudo bem. E é só É um verdade. protocolo, né, de comunicação. É verdade. Não, e Desculpa, eu a gente acho que já todo começa mundo, né, tá passando por altos e baixos agora. Bom, sempre na vida, né? Não tá, tem dias altos e baixos sempre na nossa vida. que ultimamente eles estão bem acelerados, né? Então, Ultimamente eles estão. Eu acho que está acontecendo agora que a gente está entrando. A gente já vai entrar assim de bota no joelho, né? A gente já vai sair falando. Ou você quer fazer uma não, introdução? não, eu quero te introduzir aqui. Primeiro eu quero te agradecer que você aceitou topar, pra gente trocar a live de ontem, né? Eu acho que ontem foi um convite, né, de uma reflexão, de uma coisa que vem acontecendo há muito, muito tempo. Então, que seja só uma sementinha para todo mundo realmente pensar e não só colocar uma tela em preto, né, no seu Instagram, mas que mudanças estruturais possam acontecer. E eu Mas, queria só. Camila, vai, desculpe me te vai interromper. lá, É vai bom para lá. te interromper. E obrigado por vocês terem mudado a live, porque só no momento que vocês mudaram a live que realmente caiu para mim que ontem era um dia de silenciar, de falar nada, de refletir e nem de postar. Para mim, né? É lógico que eu não vou ser também sommelier da militância dos outros. Eu não vou ficar Sim. falando como os outros têm que militar ou como eles têm que ser antifascistas ou antirracistas. Mas eu acho que ontem para mim não era nem dia de postar quadrado preto, sabe? Era dia simplesmente de calar. E ainda bem que vocês me chamaram a atenção. Foi por conta da mudança da data, da sensibilidade de vocês em mudarem a data, é que me dei conta realmente que ontem era um dia de silêncio. Obrigado por isso, viu? E de reflexão, né? Eu acho que é um convite para reflexão. Bom, Sim. vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre criatividade e empreendedorismo. E quando eu resolvi chamar você, é porque assim, eu acho tão bacana como você é uma pessoa que consegue enxergar oportunidade em, às vezes, lugares que estão esquecidos, em resgatar a memória, em ressignificar os lugares. Eu acho isso super importante que você faz, né? Então eu queria que primeiro você começasse a contar sobre, enfim, sobre a história que eu sei que você foi demitido, e aí foi quando tudo começou na sua carreira, essa sua trajetória de empreendedor. E eu acredito que agora, mais do que nunca, vai existir muito mais trabalho do que emprego, né? Então, eu queria que você Uhum. começasse a contar a sua trajetória e até quando você começou, enfim, a criar todos os seus empreendimentos incríveis, os seus negócios. Na verdade, eu nunca. Quando eu venho de uma família de classe média baixa, então a gente não tinha um empreendedor, a gente não falava de, pelo menos na década de 80, 90, que foi quando eu fui educado, a gente não dizia que o sonho de uma criança, o sonho
de futuro para uma criança era abrir seu negócio. A gente Uhum. sempre foi educado para ter um emprego, ou seja, antigamente, mais na época do meu pai, ser médico, advogado ou quiçá engenheiro, e já quando eu estava sendo educado, eu estava sendo educado para seguir uma profissão, nunca para seguir um passo. Então, a educação, e eu venho e exatamente por vir de uma família de classe média baixa, a gente sempre encontrou na educação e lógico, por uma consequência na cultura, uma boia de salvação, Uhum. né? Meu pai falava isso muito para mim, você só vai sair da classe média baixa. Eu não estava na pobreza, e acho que pobreza no Brasil tem uma outra realidade completamente diferente da minha, Quantos anos você mas eu tinha não quando você tinha. veio pro Brasil? Ou você já nasceu aqui? Não, né? Não, eu nasci na Argentina, Na mas Argentina. eu vim para cá com a idade da minha filha, 6, 7 anos. Tá. E aí, quando eu vim para cá, a gente veio numa situação de classe média baixa mesmo. E classe média baixa não tem escolha. Tem o básico, tem o essencial, mas não tem escolha. Então, naquele momento, meu pai falava muito para mim: olha, é só através do estudo que você vai ser, porque eu não vou te deixar nada, eu só vou te deixar estudo. Então, estuda, racha de estudar. A minha mãe era secretária, então ela também conseguia ser secretária nos colégios, os melhores colégios de São Paulo, e foi assim que eu estudei com bolsa do que se chamava antigamente de primário, fundamental hoje, até a pós-graduação, até o doutorado eu tive bolsa de estudo. Então, eu não tinha muito, meu saber era muito instrumentalizado. E eu também não Uhum. sabia muito bem o que eu queria da minha vida. Então, eu fui ser engenheiro, porque meu pai me dizia que se eu fosse engenheiro, certamente não me faltaria trabalho. E realmente ele tinha razão naquele momento, porque trabalho para engenheiro geralmente não falta. Aí, enfim, mas eu nunca fui muito, eu sempre gostei muito de exatas, eu era muito, tinha muita fluência com números, gostava muito das matérias das ciências ditas naturais, mas eu não tinha. O engenheiro ele tem que seguir um protocolo muito rígido, né? Ele tem Uhum. pouca flexibilidade. Lógico que tem uma criatividade ali envolvida em qualquer profissão, porque isso, ser Somos criativo, você seres consegue ser. criativos. Desde que sejamos estimulados para isso, né? Certeza. Porque senão a criatividade atrofia dentro da gente. Mas eu tampouco tinha sido muito estimulado quando era pequeno. Então, eu era mais metódico. Até hoje eu sou um pouco mais metódico. Nem hoje me considero um cara muito criativo, para ser sincero. Eu consigo articular as criatividades alheias, mas eu, propriamente, eu não me vejo como um cara criativo. Mesmo porque eu acho que a gente tem que discutir o que significa criatividade, né? A gente fala daqui a pouco sobre isso. Sim. E aí eu fui ser... Eu tive... Enfim, fui carreirista, fui funcionário executivo durante 10 anos, trabalhei em multinacionais, trabalhei na American Express, na Tetra Pak, na American Online, e quando eu estava, que era um grande provedor de internet no começo dos anos 2000, e aí quando eu estava na American Online, eu fui demitido naquela bolha que estourou da Uhum. internet, que foi uma crise em 2003, 2004, foi uma das primeiras bolhas, né? Porque essas crises elas são sistêmicas, então elas acontecem de anos e anos. Aí quando a American Online foi dissolvida no Brasil, eu fui ejetado. Então eu não fui empreender porque eu quero abrir uma startup, que é hoje a grande mitologia, né, que está por trás. Sim. Parece parece uma narrativa tipo Odisseia de Homero ou Great Gatsby, assim, você volta vem do nada, inventa um app, abre uma fintech, conquista o Vale do Silício e fica bilionário. Exatamente. Vende e pronto. Sua vida tá resolvida. Parece Ulisses, né? Parece o Great Gatsby. E aí, no final das contas, eu fui impulsionado para empreender por sobrevivência mesmo, porque eu não conseguia trampo. Naquele momento, eu fui fazer entrevistas logo depois que eu fui demitido e todo mundo me falava a mesma coisa, que eu era super qualificado. O que é um jeito fofo de dizer que não, a gente não te quer. Entendeu? Não, não é para esse cargo que você serve aqui. Mesmo porque eu falava, não, tudo bem, melhor ainda, porque olha que barganha, você está me levando super qualificado pelo um terço do valor que eu ganhava antes. Mas é que como eu trabalhava com internet, a internet naquele exato momento era uma grande viagem Uhum. psicodélica, todo mundo tinha tomado ácido nesse mercado, os salários eram muito altos. Absurdos. E eu ganhava um salário astronômico e com 30 anos eu tinha
um cargo já quase de diretoria. Vai, eu tinha dois degraus até a presidência. Então, realmente, quando eu fui sair para o mercado, falaram, meu amigo, te deram um anabolizante na tua carreira. Você não vai conseguir emprego tão fácil porque a tua carreira foi anabolizada, não importa se com ou sem razão, se com ou sem mérito, mas vai ser muito difícil você conseguir, você vai ter que retroceder muitas casas. E aí eu fui empreender meio que para tampar esse buraco do meu currículo, sabe? Eu falava, bom, como eu vou ter que recomeçar, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir meu próprio negócio. E aí, porque meu negócio vai falhar, afinal das contas a gente não é preparado para empreender. E Uhum. quando ele falhar mais adiante, a minha recrutadora ou a pessoa que for Vai ver um currículo super de experiência. vai ver, Márcia, você abriu seu próprio negócio, nossa, você foi corajoso, você se arriscou. São Uhum. skills que a gente precisa da nossa empresa. É a Então, história do herói, né? Assim. exatamente, que eu pelo menos tomei um risco. Só que é estranho quando você se descondiciona do mundo corporativo, quando você sai do mundo corporativo, e eu acho que as pessoas vão sentir muito isso quando elas voltarem da quarentena, fica difícil voltar para a corporação, para a máquina de moer gente, sabe? Trabalhar 10 horas por dia, se esfalfar, é muito difícil. Se você fica eu tendo a acreditar, lógico, que você também não trabalha só por propósito, trabalha para pagar as suas contas, pagar boleto, colocar arroz e feijão na mesa e tudo mais. Mas eu tendo a acreditar que se as pessoas tivessem a opção de não voltarem para os seus escritórios e continuarem fazendo home office, grande parte delas toparia. É difícil também, por um outro lado, porque como a vida corporativa é muito política, É. provavelmente você não vai subir muito você não vai subir muitos degraus hierárquicos se você fizer home office, né? Mas é difícil você se descondicionar da vida dessa certa liberdade que o empreendedorismo te dá, sabe? E eu acho que esse espaço, né, livre de você poder criar, eu acho que isso que é tão legal, uma coisa pra gente falar aqui, é que a arte é um lugar de situações compartilhadas, né? De troca, de experiências, de vivência. É uma coisa que eu sinto muita falta, até assim, sei lá, de ir para um museu, de ir para uma galeria. É aquele espaço que você conhece o artista, que você conhece um colecionador, um apreciador que você troca, que você cresce. E os espaços que você cria, né? Enfim, a gente vai falar sobre Bar dos Arcos, Cine Joia, mas assim são espaços de troca, né? São espaços, eu acho que nada na vida substitui a presença física, né? E eu com você fisicamente, né? Não apenas ao vivo. Então eu queria ouvir um pouco de você, como que você acha, como que tem sido até para você, enfim, nos seus empreendimentos e como que você vê que é essa relação, tipo, a partir de uma tela, não essa relação de você sentir a pessoa e dessa troca. Você sabe que eu acho que a vida já estava mediada pelo vidro antes da pandemia, né? Eu acho que Ah, não. a pandemia só acelerou essa Muito. virtualização e criou um excesso dela. Mas é óbvio que não tem certas coisas. Eu acho que a gente precisa encontrar também. Eu me lembro que antes da pandemia, que não faz tanto tempo assim, mas já parece um século. Meu, parece que a gente está a- vivendo anos dentro de casa. Exatamente, porque o Aí tempo, a parece um percepção tempo de tempo também é suspenso. outra. É um tempo suspenso. E é um dia que se conecta no outro, já perde o sentido falar de sábado e domingo, É. que era uma coisa que já estava acontecendo pré-pandemia. Eu que tenho meu próprio negócio, eu não tenho direito a fim de semanas, domingo Uhum. sagrado, não trabalhar. Meu trabalho era um fluxo, entendeu? E era um fluxo intermediado por telas. Não, quando eu Eu comecei. sinto muita. Vai, vai, vai. Não, não, perdão, Vai, continua. vai, 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 Continua, por deixa eu favor. ver. Não, então eu sinto muita falta do contato com o outro, porque tem uma merda que tem na comunicação como essa que eu não consigo ler as pessoas Uhum. pelo por isso aqui. Eu estava lendo outro dia um livro muito forte para mim, foi um dos melhores livros que eu li na quarentena, e o autor falava que mulheres e homens que a partir dos 40 anos começam a aplicar botox no rosto e congelar partes do seu músculo perdem até 60% da capacidade de comunicação, porque você congela músculos, né, tanto mulheres quanto homens, eu Uhum. não tô localizando isso num gênero, e a informação que antes você tinha
através de gestos corporais, ou linguagem corporal, ou nuances no rosto, se perde. E isso significa quase 60% do que a gente interpreta no outro. As palavras, Bastante. elas falam pouco, né? Ah, Então, sim. eu estou me vendo hoje, ultimamente num sem fim de calls de Zoom, Uhum. onde, pelo contrário, antes da pandemia, eu já fazia meetings de Zoom, e, enfim, eu usava videoconferência, até com uma certa frequência, 2 ou 3 vezes por dia, 2 ou 3 vezes por semana, quando era necessário só cuidar de um assunto muito específico. Uhum. Hoje em dia, essa comunicação ela se dilata por muito mais tempo, porque você não entende o que o outro está falando, é, você toma menos cuidado porque o outro está atrás de uma tela, as pessoas são menos protocolares, entendeu? A comunicação flui mais de uma maneira mais difícil. E afeto é muito difícil você transmitir afeto e É. cuidado por uma tela. Não é uma substituição. Eu acho que as telas são complementares, sempre. É, lógico, é um caminho Mas sem volta, né? É uma coisa que existe, que vai existir, que vai se desenvolver. Mas eu até estava lendo um dia, né, que, enfim, quando a gente fala, por exemplo, eu tô falando com você, eu tô me vendo. Só que quando eu falo com você pessoalmente, eu não tô me vendo, eu tô vendo só você. Então também é uma coisa meio, tipo, narcísica, assim, tipo, que eu me vejo, mas eu te vejo, eu fico me olhando o dia inteiro em 2D, porque eu te vejo em 2D também, né? Eu não tô vendo você, tipo, enfim. Então é muito louco, né, isso. Mas assim, até, tipo, por exemplo, nos bares e nesses lugares de troca, isso que eu queria saber, como que você acha que vai ser? Porque eu acho que as pessoas não veem a hora de poder estar juntas. eu acho que assim, a gente tem duas grandes. Acho que são os dois pilares do que a gente chama de humano hoje, que é o desejo, né? Uhum. São duas pulsões, se você quiser chamar, se você quiser ser freudiana, você pode chamar de pulsão, mas são duas grandes correntes, assim, é um desejo de contato, de afeto, de ver o outro, mas ainda um desejo de paisagem, de horizonte, né? E eu não estou falando só paisagem no sentido natureza, eu estou falando de paisagem humana também. Sim. Então você tem esse desejo, por um lado, de entrar em contato com o outro, porque está todo mundo endoidecendo, né? Tem uma pandemia dentro da pandemia também, que a gente não pode se esquecer, Ok. que é uma pandemia, as pessoas estão adoecendo, ou elas estão engordando, ou elas estão Não, saúde mental, né? Eu acho tá que. tudo sucumbindo, né? Quem realmente está seguindo a quarentena, quem pode e cumpre o dever cívico Sim. de seguir a quarentena, realmente paga um preço alto por isso. Então tem esse desejo que está represado. Por um outro lado, você vai ter. Aí eu fico dividido. Porque também são duas tendências que bifurcam. Numa delas, você tem medo, Uhum. e você vai sair com cuidado, você vai ter medo da contaminação, você vai saber que o perigo ainda não passou. E eu, do meu lado, como provedor de serviço, eu preciso mitigar esse medo de alguma maneira, eu Sim. preciso construir rituais, porque a gente vai ter um protocolo de hábito que vai vir da vigilância sanitária, OMS, vai ter um protocolo. Olha, você tem que distanciar as pessoas em 50% do salão, você tem que passar álcool a cada 30 minutos. Esse vai ser um protocolo de segurança. Eu não sei Só até que se como chegou eu a ver posso. no jornal hoje as ruas em Paris, os restaurantes abertos, todos lotadíssimos na calçada. Não sei se chegou a ver isso. Não vi, não vi. Mas é lógico, a gente precisa. Quem que aguenta mais cozinhar? Ou quem que aguenta mais delivery? Eu tô comendo muito mal na pandemia. Eu voltei a comer miojo, te juro. Eu não comia desde os 16 anos miojo. Eu tô comendo coisas que eu não comeria de jeito nenhum, que eram até agressivas ao meu corpo. Mas uma hora você cansa de tentar refinar. Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu estava já há quase um ano vegetariano. Chegou a pandemia, eu falei, cara, se eu não voltar a comer carne, eu vou ter que cozinhar só pra mim. E ultimamente a E gente também você tem já tá se cozinhado. privando de tantas outras coisas, né? É. Então, no final das contas, aí, enfim. Então tem esse medo, por um lado, ou também tem uma outra coisa que eu acho que pode acontecer, especialmente no Brasil, é o famoso foda-se, sabe? É o famoso Uhum. vamos aí, que é o final do mundo, vida louca, vamos ocupar tudo, é nós.
vem vírus, vem corona, me pega, Não tô nem Covid, a aí. festa do Covid-19. É o baile do Covid-19. Então tem essa. Que também não deixa de ser uma vontade de morte, né? Que é super irresponsável, porque no final das contas, não é só a sua morte, mas é a morte do outro, né? É Que você, tá eu em acho que jogo. é essa consciência das pessoas conseguirem e começarem a pensar, né, do poder da empatia, de você pensar no outro, né? Talvez para você não tenha problema, mas e para o outro que tá ali? Corona Exatamente. Fest. Outro dia eu li uma estatística que dizia que uma pessoa com Covid no Brasil, ela transmite o vírus para 3 pessoas. Enquanto que uma pessoa, por exemplo, com Covid na Alemanha, transmitia para 0,8 pessoas. O que mostra que a gente não tem muita ideia da ideia do comum, sabe? A gente Uhum, precisa uhum. enfrentar isso não no plano pessoal, mas no plano de Individual, né? sociedade. Com certeza. A gente é muito individualista. E, inclusive, explica por que os Estados Unidos tiveram centenas de milhares de mortes e que nós teremos, com certeza, o segundo número. Oxalá, meus céus, que a gente tenha o segundo número e não o primeiro de mortes. Mas isso explica porque somos muito individualistas como Uhum, sociedade. uhum. Enquanto que o Oriente, por um outro lado, ele tem uma consciência. Eu me lembro da primeira vez que eu vi alguém usando uma máscara em São Paulo, eu falei, fodeu. Há muito tempo que eu não via uma pessoa usando máscara na rua. Quando eu via, me dava uma impressão horrorosa, porque ela tampa a tua identidade, né? Teu rosto, teu cartão, como você se apresenta para as pessoas. Enquanto que nas sociedades orientais você tem essa ideia do coletivo. Então, Sim. é para usar máscara, normaliza-se o uso de máscara. O coletivo talvez seja mais importante que o indivíduo, né? E aqui no modelo, especialmente no modelo norte-americano, que a gente faz uma cópia barata, a individualidade passa, além de ser o bem supremo, ela passa também pela vergonha de usar máscara. É muito louco isso. É muito louco mesmo. Mas você sabe que você estava falando dessa coisa de você estar com o outro, de você conhecer as pessoas e da empatia. A Agnes Varda, ela tem uma frase que eu acho muito linda, que ela fala assim: se nós pudéssemos abrir as pessoas, a gente encontraria diversas paisagens. E que eu acho que é um pouco disso que você estava falando, sabe? Dessas paisagens, que não necessariamente só são as paisagens externas, né, que a gente vê. É Mas linda essa frase. é É linda bonita. essa frase. Nossa, vou adotar pra mim. É muito bonita essa Adote, é frase. muito linda. Depois eu te mando. É de um Tá bom, filme. tá bom. De qual filme É, você se lembra? é de um filme da Agnes Varda. Eu não lembro qual que é o filme. Mas Eu pesquiso e tá, mando. tá bom, obrigado por isso. E Então a. eu tô também ansioso para ver como é que as coisas vão acontecer pós-pandemia, sabe? O que que nos espera do outro lado do túnel? É, Eu acho que não vai ser nem novo e nem vai ser normal. Eu tenho essa birra terrível do novo com o novo normal. normal. Tenho essa ódio. Quando me falam de novo normal, eu dou uma salivada, assim, porque não acho que vai ser novo. Assim, o que eu tenho absoluta certeza, nós fomos condicionados pelo capitalismo e pela produção. Então, nós somos produto do capitalismo Sim. do capitalismo ou dos vários tipos de capitalismo e nós produzimos capitalismo. Então, Uhum. nosso condicionamento de frequentar restaurante, casa de show, quando me perguntam, mas você acha que a boate vai morrer? Não, a boate não vai morrer. Não, não vai morrer. Porque não são 3 meses de isolamento ou 4 meses de isolamento que vão apagar a nossa cultura ou a cultura das boates que remonta ao começo do século XX, Sim. né? Da década de 20 do século XX. Então eu não acho que vai ser novo, tão novo quanto estão esperando, que a gente vai chegar na nova era, ou que a gente vai chegar nesse novo lugar completamente diferente do anterior. E tampouco acho que o que a gente tinha antes era normal. Porque eu não sei quanto a você, mas eu tive uns 3 burnouts nos últimos 3 anos. Gente, eu falei assim, a minha vida era dentro de um avião, viajando para feira de arte todos os meses. Eu não ficava aqui, eu não via as pessoas. Era exatamente isso. Era uma vida tão frenética que eu acho que até quando veio, né, essa coisa do coronavírus, enfim, e trouxe essa consciência pra gente, tipo, para, sabe? Entende o que tá acontecendo. Tipo, quem é você, né? O que que tá acontecendo no mundo? Quais são questões realmente latentes que você quer
analisar na sua vida e voltar atrás e refletir, enfim. Mas sim, a gente estava vivendo numa coisa desenfreada, né, Facundo? Né? Eu acho que o tipo de vida que a gente estava. E a gente estava sempre correndo em busca do mais. Agora, uma coisa que me impactou muito por conta da quarentena, e mais uma vez eu estou falando da perspectiva do privilegiado, do homem branco, de Sim, elite, hétero, cis. Eu sei de todos os meus privilégios e eu estou colocando como condição eles aqui. Mas uma coisa que eu me dei conta, cara, quanta besteira eu acumulei ao longo dos anos, sabe? Quanta roupa, quanta objeto, quanta coisa que, quanto livro, quanto quadrinho, quanta coisa eu acumulei ao longo dos anos e eu não usufruí de uma sim. determinada maneira. É muito louco isso, porque eu acho que o grande impacto de consumo que a gente vai ter vai ser uma certa busca de um essencialismo que já existia pelo viés meio pelo viés de mercado do minimalismo, que não é o minimalismo como uma corrente estética ali na década de 60, Sim. mas é o minimalismo IKEA, sabe? O minimalismo sucinto, branco e de poucas linhas, que as pessoas chamam de minimalismo, mas que não tem nada a ver com o minimalismo do Judge ali na década de 60. Sim. Mas eu acho que a gente vai voltar, vai acelerar essa tendência do menos. De, vamos voltar à experiência, vamos voltar ao contato com a natureza. Eu acho que a gente vai ficar. Tá todo mundo fica. Eu que sou muito cético, muito agnóstico, de vez em quando me pego pensando: será que eu não estou muito errado mesmo? Será que não tem. Acho que a gente vai se espiritualizar mais. Então, algumas coisas acontecerão, mas não vai ser o novo normal. Desculpa, eu É. te atropelei Não, nessa. não, mas é que eu tô pensando, eu concordo com você, e eu acho que até essa coisa que você tá falando do consumo é até um consumo de informação e uma reflexão sobre o que realmente importa, né? Até de pensamentos e de questões, assim, de dúvidas, de preocupações, né? Porque muito do que a gente se preocupa também nem existe na realidade. Então eu acho que assim, não é verdade? Então a gente fica batelando a nossa cabeça, eu tô preocupada, né? Depois, nada daquilo, eu acho que tem uma. Eu não sei, tem um estudo que fala que eu acho que 94% das coisas que a gente se preocupa, elas não existem. Você sabe uma coisa? Eu convivi com meu avô. Meu avô faleceu com 92 anos. E eu tive muita sorte de conviver com meu avô, morando comigo, inclusive, quase dos seus 70 e muitos anos até os seus 90 e poucos anos, assim. Então ele morava comigo. E Uhum. meu avô era um cara incrível, assim. Ele vendia bala de coco na rua. Até os seus últimos dias ele era vendedor ambulante e vendia bala de coco na rua, em praças aqui em São Paulo. Era um senhor argentino, não falava uma palavra em português, mas o meu avô tinha uma sabedoria muito foda. E eu me lembro da última conversa que eu tive quando meu avô ainda estava sadio, assim, da cabeça. E aí eu sabia que ele estava indo embora. Sabe quando você, 92 anos, ele estava começando a ficar meio apagadinho, assim. Eu já comecei a perceber, já estava começando a perceber. É meio piegas o que eu vou te falar, mas corrobora com isso que você está falando. E eu já senti ele meio apagadinho. Eu tive um encontro com ele no Riviera, que é um bar que eu tenho aqui na Consolação com a Paulista. Eu fui num domingo almoçar. O Uhum. Riviera não recebia 5 pessoas no domingo, não ia ninguém. E naquele dia, meu avô estava almoçando no salão. Foi encontro. A gente não tinha combinado. Ah, você nem Ele chamou estava pra sentado combinar. com... Não, não tinha combinado. Foi do nada. E aí eu sentei com ele e falei assim, eu sentei com ele e falei, eu vou almoçar com você. Fazia até tempo que a gente não almoçava, eu tava trabalhando demais. E aí, aí a gente falou sobre morte. Eu falei, você tá morrendo, né, vô? E aí a gente teve uma conversa, enfim, não veio ao caso aqui, mas super bonita e aberta sobre a morte. Falei, vô, o que, que eu tenho que aprender agora que você demorou muito tempo para aprender? Ele falou, nada importa. Uhum. Nada do que você está se É preocupando isso. na sua idade agora importa. Algumas coisas sim, mas você tem que ter o discernimento de saber quando você está colocando energia no lugar errado. E é isso que. Essa é uma das grandes. E ele falava isso para mim. O que é libertador, quando você tem a minha idade, é que nada realmente importa. Importa. Só um dia depois do outro. O tempo que eu perdi com romances, o tempo que eu perdi com preocupações, o tempo que eu queria levar isso agora e recuperar o tempo que eu perdi com preocupações completamente levianas e que no final das contas não acrescentaram em nada.
E agora é muito louco, né? Porque a gente tem excesso de tempo. Sim. E agora que a gente está realmente percebendo o que, que realmente importa. A arte Importa. importa. A gente está só se. Quando a gente falava que a arte salva, parecia Uhum. uma palavra de ordem, né? Mas eu fico pensando o que seria de nós se Tem a essa pandemia. arte. Não, o que seria de nós? Faz só um exercício. Se a gente estivesse vivendo essa pandemia há 10 anos, sem Uhum. banda larga, sem Uhum. Netflix, sem Spotify, com MP3, sem os smartphones. O que seria sem smart Sem TV? todos esses podcasts que a gente pode ter, né, acesso, tipo, que trazem também muita reflexão, é verdade. É verdade. O que a gente tá, a gente só está conseguindo, nós privilegiados, só estamos conseguindo tirar alguma coisa dessa quarentena porque existe artista e artista de verdade que está Sim. disposto a ceder conteúdo gratuito ou por quase nada, entendeu? E tem, Então até é você falando muito. isso, tem uma frase do Joseph Kosuth que eu separei aqui para falar, que ele fala assim: um trabalho de arte é uma tautologia, na medida que é uma apresentação da intenção do artista. E é exatamente isso, né? Porque o artista, Não ele entendi coloca. nada. Bom, o artista, ele coloca. O que que acontece? Ele tá falando que o artista, ele coloca no seu trabalho a alma dele, né? A arte é aquilo que ele é. É uma invenção e uma recriação de si, né? Você aprende a se recriar todos os dias. E eu acho que isso não vale só para o artista, né? Isso vale para nós como seres humanos. E aí você fala muito, né? Quando você, enfim, quando você começou a empreender, quando você abriu os seus primeiros negócios, que isso também tinha muito a ver com você, né? Por exemplo, eu, quando eu abri minha consultoria de arte, eu sempre acreditei que a arte é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Transforma a minha Uhum. vida e eu queria poder ser esse veículo através da arte, que eu pudesse transformar, né? Não tô falando, é lógico que eu não vou, enfim, mudar a vida de ninguém, nem nada disso, mas trazer reflexão para a vida das pessoas, né? Trazer arte para a vida das pessoas. E eu enxerguei um gap ali. Eu falei, não, não existem consultorias de arte. E eu queria entender de Uhum. você, como que foi isso para você, assim? Como que que você sentia dentro de você, né? Porque eu acho que quando a gente empreende também, igual quando a gente está criando uma obra, é a nossa, é o nosso desejo de uma, não é uma marca no mundo, mas é uma, eu não sei, colocar assim a nossa alma no mundo, sabe? Uhum. E de ser Uhum. verdadeiro, porque eu acho que só quando a coisa é verdadeira e quando ela é real, sua mesmo, que as coisas dão certo. Você falou algumas coisas-chave para mim. A primeira delas é por que a arte é importante para gente. Mais além de, lógico, a gente tem todo um sistema que valoriza a arte porque ela também está inserida dentro do mercado, ela está inserida Sim. dentro do capitalismo, ela é um tipo de supérfluo que te diferencia dos demais. O conhecimento sobre a história da arte em algum grau te diferencia intelectualmente dos seus pares, te cria uma percepção de que você é mais refinado, Expande, mas né? tirando isso, uma coisa que eu acho super importante na arte é que ela, se ela é uma arte de verdade, se ela é uma arte que não está Uhum, a serviço do mercado, mas está a serviço de uma procura de uma voz de um artista, ela te coloca em contato com o mundo do outro. uhum, uhum, E ao te colocar em contato com outros mundos, você exercita a empatia e talvez você exercite também a capacidade de encontrar ou de deixar o mundo de outras pessoas que não artistas, porque sim. você abre um canal. Quando Uhum, você se deixa mergulhar no mundo psíquico de uma outra pessoa através de uma obra de arte, talvez você ouça um taxista sem julgá-lo. Ou talvez você realmente preste atenção no que a pessoa que trabalha na sua casa está te dizendo quando ela reclama de algum problema ou ela quer compartilhar alguma coisa com você. Então ela te permite contatos com outros mundos e através desse contato com outros mundos, por isso que eu acho que a cultura é super importante, uhum. porque Ela expande, eu acho que ela ela, expande a ela nossa noção de mundo. ela expande a nossa noção de mundo, ela nos coloca em contato com outros mundos, e aí você se dá conta de que você é só um mundo, um mundinho, Uhum, uhum, entre tantos outros que uhum. existem por aí. Mas tem uma coisa entre que eu pelo menos, coloco nos meus negócios, que é uma vontade de expressão. Uma vontade de criação que ela existe em qualquer profissional. Eu Sim. tive uma vez, eu gosto muito desse exemplo, eu tinha uma vez uma analista enfim, uma analista que trabalhava na minha área financeira,
que ela tinha as planilhas de Excel mais bonitas que eu já tinha visto na minha vida. Ela tinha um cuidado com as planilhas de Excel, que eu percebia o labor que aquela mulher colocava no Excel. Ela cuidava de Uhum. toda a parte de diagramação, cuidava da fonte, usava cor, fazia as tabelas. Eram as planilhas de Excel mais bonitas na minha vida. E aí um dia eu perguntei para ela, mas por que você investe tanto tempo colocando essas planilhas tão lindas? Para mim é ótimo, me estetiza a vida. Aham. Ela falou assim, porque eu queria que você me conhecesse. Então, através de uma planilha de Excel, que é a coisa mais racional que você pode imaginar no mundo produtivo, essa mulher se expressava. O que quer dizer que se expressar é uma necessidade do humano. Sim. Então, eu acredito. E eu não, aí a arte entra num outro sistema. A arte entra num sistema que passa por você, pelas galerias, pelos museus, pelos colecionadores, pelo dinheiro, pelos bancos, enfim. Ela pertence a um outro diagrama de produção. Mas qualquer coisa pode ser um suporte de expressão, inclusive um negócio. E eu, para mim, acredito que quando eu estou montando um negócio, se eu estou montando um negócio onde eu gozo da criação, Uhum. eu não fico tão preocupado com o lucro dele. O lucro fica secundário. Uhum. Uhum. Porque você tem um gozo na criação. Você tem um gozo quando uma pessoa, você tem prazer quando outras pessoas compartilham, comungam do teu mundo, comungam daquilo que você acredita que você está montando. E isso vale mais do que grana, assim, desde Com que você tenha um certeza. mínimo garantido, Sim. desde que você fale, olha, eu preciso disso daqui para ter uma vida confortável, quase essencial. Isso aqui é o Uhum. essencial para eu conseguir não pensar em dinheiro. O resto é essa satisfação de você ter outras pessoas reconhecendo o teu trabalho, se divertindo ou compactuando com as tuas referências, ou vendo inteligência no lugar que você criou. E para mim, se eu não fizesse desse jeito, eu ia ser só um dinheirista que só pensa em lucro a qualquer custo. E aí, o que eu precisaria fazer? Pensar em lucro para comprar coisas. Uhum. Porque pensar só em lucro me geraria um vazio existencial que eu teria que suprir com consumo. Coisa que eu não preciso fazer, porque eu sou bem feliz naquilo que eu faço. Eu acho que até tinha uma pergunta, né, que eu ia te fazer, que é assim, qual que é a sua definição de sucesso? E eu acho que é isso, né, que você está falando. Não é porque sucesso não, a gente não pode medir, né, no quanto dinheiro você tem ou quanto dinheiro você faz. Eu acho que sucesso é quando você consegue realizar esse trabalho que é de verdade, que você vê a diferença, enfim, em você também, e essa autotransformação, né? E Tem vários momentos em que eu me sinto bem sucedido. Sabe qual que é o momento em que eu me sinto mais bem me conta, sucedido? me conta. Sei lá, quando a minha filha vai no Arcos, come um hambúrguer que eu fiz pra ela, Aham. morde o hambúrguer e fala, papai, esse é o melhor hambúrguer que eu já comi na vida. Uhum. Eu sou o cara mais bem sucedido do mundo, porque eu tô causando admiração no humano que é mais importante na minha vida. Sim. Então, o fato de eu poder caminhar de cabeça ereta na rua e saber que eu não estou fudendo com a vida de ninguém, ou pelo menos não intencionalmente. O fato de eu montar coisas que outras pessoas gostem, o fato de você me dar voz aqui. O que você está fazendo comigo é me dando um crédito que me faz me sentir super bem sucedido. Eu me sinto bem sucedido porque você está me dando voz, e porque as pessoas estão ouvindo, e porque as pessoas estão comentando. As pessoas, eu tô tendo das pessoas aquilo que é mais caro nos dias de hoje, que é atenção. É É. tempo O de vida. tempo, né? O É o seu que qualquer tempo. coisa. Seu tempo não É, tem e dinheiro o no tempo mundo dos que compre o seu outros. dinheiro, o seu tempo. Por isso que também eu não tô procurando ser ouvido por 700 mil pessoas, ou 7 milhões de pessoas, ou 70 milhões de pessoas. Eu não estou muito preocupado, juro por Deus, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com trocar. Tem alguém que pode me ensinar alguma coisa? Me ensina. Posso aprender com outro? Posso me refinar? Eu estou cheio, coberto de defeitos. Coberto de defeitos. Então eu acho que é isso que faz uma existência rica, sabe? Com Não certeza. ficar se refinando como se isso fosse um produto versão 1.0, 2.0, Uhum, uhum. 3.0. Mas ter a vida mais com a gama mais ampla possível de emoções. E para mim, ser bem sucedido passa por fracassar também. Com Porque certeza. é no fracasso que eu vou sentir o dissabor, eu vou sentir o amargor, é na dor que eu vou sentir o amargor da vida, que depois, quando eu for bem sucedido, Deus me livre de ser bem sucedido para sempre. É verdade.
Porque ser bem É como. sucedido é. É... Vai, Desculpa. vai. Não, porque bem sucedido, o foda de você ser bem sucedido é que imediatamente que você é bem sucedido, que você conquista um castelo, você começa a se preocupar com que vão tirar o teu castelo. Uhum, uhum. Porque a gente não entende Ou o você quer sucesso, conquistar outros castelos, né? ou você não está satisfeito com o castelo que Né? você Sim, conquistou. sim. Então, o foda do sucesso é que a gente não vê ele como. A gente vê ele como a gente não vê ele como um estado, a gente vê ele como algo que é definido. E às E vezes não até tem. parece que é um lugar meio, parece que é um lugar que você tem que chegar, né? E na verdade isso não existe. Esse Não lugar para existe. você chegar, porque senão você Eu nunca vai fui estar muito. satisfeito, Exatamente. né? Eu fui muito bem sucedido 3 ou 4 vezes na minha vida, em momentos muito pontuais. Quando eu abri o Vegas, eu me senti bem sucedido. Quando eu tive a minha filha, eu me senti bem sucedido. Quando eu entreguei meu doutorado, eu me senti bem sucedido. Quando eu ganhei um título de cidadão paulistano, eu me senti bem sucedido. Uhum. Quando eu abri o Arcos, eu me senti bem sucedido. E eu fracassei em igual número, em vários momentos e com várias pessoas. Mas é essa existência completa que me faz multidimensional, que me faz olhar para o mundo com um olhar que não é o de, eu preciso ser bem sucedido. Porque Sim. quem que paga minhas contas? Ninguém. O bem sucedido ou o mal sucedido, eu que, enfim, no final das contas é uma questão muito subjetiva. Você sabe que eu nunca pensei em trabalhar com arte, né? A arte sempre teve na minha vida, mas assim, para mim era um hobby. E aí quando eu fui decidir, meu pai sempre falava, né? Falando de família, meu pai sempre falava assim, Camila, faça na sua vida o que te faz feliz. Não importa. Não pensa no dinheiro, não pensa se você vai ganhar muito dinheiro, se você vai ganhar pouco dinheiro. O importante é você fazer o que te faz feliz, né? Então eu acho que é meio que por aí, assim. A gente destoou totalmente da É, conversa que eu tinha. Eu tô achando planejado? Ah, maravilhoso. Eu tô achando desse jeito que é bom. maravilhoso. Eu também acho bom quando a gente começa de um jeito e termina de outro completamente sem pauta. Deu mais sala, você ia falar alguma coisa. Não, eu estava pensando exatamente sobre essa questão do sucesso. É muito tóxico. Acho que a gente chegou nessa sociedade no momento que a gente se encontra hoje, exatamente por conta dessa história, dessa ideia a ideia do sucesso, e é um sucesso muito pela perspectiva da testosterona e Uhum. por consequência do gênero masculino, essa ideia do sucesso do best, better, bigger, faster, younger, é, do Stronger, sei maior, lá eu. stronger, o que quer que seja, é uma metáfora do que a gente está passando hoje. Né? Eu acho que é também esse capitalismo ele é tóxico. Eu não estou falando que eu estou desejando comunismo, socialismo de jeito nenhum. Eu sou bem Sim. estudado a ponto de saber que são regimes opressores. O socialismo, pelo menos, o comunismo nunca foi nem sequer implantado. Mas eu tô achando que a gente tem que mudar essa perspectiva da testosterona, Uhum. do mais bem-sucedido, da Ferrari na minha garagem para mostrar que eu sou mais bem-sucedido do que o meu vizinho e procurar sucessos minoritários, sabe? Sucessos minúsculos, pequenas vitórias, pequenos fracassos, em vez de uma narrativa, que essa narrativa, essa grande narrativa que a gente estava falando do Ulisses, do empreendedor, do Great Uhum. Gatsby, essas grandes narrativas elas sucumbiram. A gente Uhum. precisa fragmentar essas narrativas e transformá-las em pequenas historinhas, sabe? Acho que essas grandes narrativas com começo, meio e fim, elas, elas não fazem mais sentido para mim. Não fazem É, mais eu sentido. concordo com você. Essas coisas residem nas pequenas coisas, né? Esses momentos de felicidade. Que é muito Mas, subjetivo e muito particular. sim. Mas, Facundo, falando sobre o Bar dos Arcos, né? Eu acho que é legal a Hum. gente falar até porque foi palco das exposições da Semana de Arte Moderna. Como que surgiu, assim? E até que você falou sobre sua filha, né? Eu estava lendo que essa ideia teve até a piscina de bolinha que teve no Bar dos Arcos e que teve a ver com a sua filha, que sua filha gostava de ficar lá. Então, conta como que também é a sua relação, assim, como que a arte te inspira, mas como que sua filha te inspira, como que essa convivência com a cidade, a importância da cidade para você e de você, não é nem revitalizar, né, mas eu acho que de você reviver lugares muito importantes para a cidade.
eu acho que assim, a gente estava falando sobre criatividade, né? A gente Uhum. tangenciou o assunto da criatividade. Eu acho que o maior atributo humano, eu acho que você começa a envelhecer quando você se solidifica num jeito de ver o mundo. Você começa a ficar obsoleto quando você tem certeza das coisas. Ignorante e obsoleto, né? Com Porque no certeza. final das contas, você começa a calcinar, a calcificar, melhor dizendo. Uhum. Você Uhum. começa a ficar duro. Então, o meu olhar, ele sempre andou um olhar que fico procurando o estranho, o desconfortável, o feio, ou o que o outro chama de feio, mas que eu, da minha perspectiva, acho que é bonito. Eu Uhum. sempre fico procurando o que está nas bordas, o que está nas franjas, sabe? Acho muito mais interessante a vida na franja do que a vida no centro. Uhum. Então, nesse sentido, eu aprendo com tudo. Eu aprendo. Imagina eu, para mim, o Salão dos Arcos é o ápice da minha carreira. Eu acho que eu não preciso mais fazer mais nada. Agora eu preciso fazer outras coisas, porque depois do Salão dos Arcos, e isso passa também mais uma vez por sucesso. Eu já tive sucesso suficiente. Eu já tive sucesso por duas ou três vidas. Eu não preciso mais provar para ninguém que eu sou bem-sucedido, que eu posso fazer alguma coisa. Uhum. Agora eu tenho, é óbvio que eu tenho uma pressão da grana, porque eu não fiquei rico no processo, mas eu tenho que começar a pensar, bom, quais são as próximas fases? Porque depois de fazer um bar no municipal, que mais eu posso fazer? Depois de estar no lugar que é no aparelho cultural mais importante, Uhum. talvez, da América Latina, embaixo do palco, da onde sai um dos movimentos mais importantes brasileiros, o que mais eu posso? Entendeu? Então, quando eu cheguei lá, e falando um pouco do Arcos, era isso, as fontes de inspiração, elas vêm da nossa história, do passado. Eu gosto muito de fazer retrofuturismo, sabe? Uhum. Eu acho muito difícil você apontar para o futuro sem um conhecimento de uma narrativa de passado. Por mais que as Com narrativas elas sejam certeza. ficcionais. Você sabe que, só para te interromper, é uma coisa que eu sempre falo, eu repito 1 milhão de vezes, mas tem uma obra do Paul Klee que é o anjo que voa para o futuro, mas ele sempre está olhando para o passado. E o Walter Benjamin compra, né, essa obra. E ele fala muito Sabe? sobre isso, como é importante a gente ir para o futuro, mas a gente também precisa olhar para o passado, né? Porque se a gente quer saber como que vai ser o futuro, a gente precisa entender o que foi o passado. E mais uma vez, presente, passado e futuro, nenhum desses tempos existe. Não, eles Nada. coexistem, né? Acho que o Não. budismo fala muito sobre isso, né? Não existe. O que a gente está fazendo agora, por exemplo, é construir no presente o futuro que a gente quer para nós, entendeu? Por exemplo, é o que eu estou fazendo, inclusive para o Bar dos Arcos agora. Que tipo de futuro eu quero para o Bar dos Arcos? Por exemplo, não acho que seja mais saudável ter uma piscina de bolinhas. Sim. Acabou. Não tem sentido ter uma piscina de bolinhas. Já ela montou, eu acho que é até simbólico. Não dá para a gente voltar pós-Covid da mesma maneira como a gente entrou. Essa Sim. é uma grande certeza que eu tenho, porque vai mostrar para as pessoas que você não aprendeu nada. Uhum. Inclusive os negócios, eles não podem voltar do mesmo jeito. E eu advogo muito a ideia de que os negócios, eles precisam se humanizar. A gente precisa parar com essa distinção de CNPJ e CPF. Eles têm que se fundir. Inclusive, meus negócios, eles têm que ter o mesmo tipo de responsabilidade que eu teria na pessoa física. Com Que certeza. é difícil, como regra de negócio aqui no Brasil, é muito difícil. Porque os empresários, eles sempre encontram um jeito de encontrar uma brecha na lei, um suborno, alguma maneira para maximizar o lucro. Mas eu acho que, por isso que eu tenho muita. Eu acho que no pequeno negócio como o meu, como o seu, como o Bar dos Arcos, que é até grande demais, mas como o armazém aqui da esquina, Uhum. é que tem uma saída. Se existe uma saída para o nosso país é através do pequeno empreendedor. Então, porque não dá para acreditar mais. Eu acho que nossos negócios eles têm que se politizar, como nós nos politizamos, não importa para qual espectro. Não estou dizendo ser de direita, esquerda, não estou Sim, falando nada sim. disso. Mas eu estou falando que você precisa comprar uma briga e que precisa se cobrar uma briga com verdade, entendeu? Então, eu estou muito interessado em ver um mundo onde pós-Covid as coisas fiquem menores, mais locais, mais essenciais, mais
verdadeiras, porque já não existe mais realidade, né? Outro dia eu tô muito interessado com esse tema, do fim da realidade. Ou o fim da realidade que a gente vai enfrentar daqui a Inclusive, falando pouco disso, tempo. depois você passa o nome do livro, porque eu vi um monte de gente perguntando qual que é o livro que você está lendo. As pessoas, Eu não- muitas. infelizmente, ele não tem, Ah, não tem uma tradução em português, mas ele se chama Present Shock. ó, Choque gente, então para vocês presente. que Present Shock. perguntaram, É obrigada. maravilhoso. É um dos livros que mais me ensinou nos últimos tempos. É, eu vou ler. Não, é foda, leia. É É, muito, ele fala exatamente sobre essa, essa erosão da ideia da narrativa, da grande narrativa. Ele fala exatamente de como essa grande narrativa, que era muito importante no século XX, implode. E como o excesso de presente nos impede de imaginar um futuro, que era exatamente o que estava acontecendo pré-Covid. A gente não sabia o que, que era 2018. Se eu te perguntar o que, que você fez em 2018, e 2019, 2017, 2016, os anos começaram a se embaralhar, sim, é porque era verdade. tanta produção que a gente não tinha como refletir. Né? E o fato da gente ter um celular, o fato da gente estar permanentemente comunicando, exatamente esse daí mesmo, que acabaram de colocar aqui. Exatamente pelo fato da gente ter excesso de impacto, a gente não conseguia refletir o que a quarentena e o que a Covid está nos dando é o direito de uma grande pausa, mais uma vez a nós, os privilegiados. Sim. 99% desse país talvez não tenha a nossa sorte. Mas os que têm a sorte não aproveitarem essa pausa para ao menos refletirem sobre o tempo, sobre seus comportamentos, sobre seus negócios, Concordo. sobre que tipo de mundo que tipo de futuro é possível dentro dos milhares e bilhões de Uhum. futuros que temos diante da gente. Um tipo de futuro que a gente quer para si e que o agente de transformação é o negócio, porque no plano individual a gente tem pouca força e muita força. Mais uma vez aquela coisa, né? Às vezes a resistência ela acaba ficando muito estetizada. Sim. É fácil postar um quadrado preto. E eu não estou dizendo que isso não seja necessário, é para conscientização. Mas o que mais além do quadrado preto você O que faz? E você muitas vezes realmente vai pessoas. fazer, né? O que você vai mudar na sua estrutura? Porque é toda uma estrutura que existe do que você vai Exatamente. postar ou só do que você vai falar, né? Eu tô tentando resolver vários dilemas na minha cabeça agora, entendeu? Eu tô, eu tô Porque bem igual a você. a gente está falando muito de antirracismo, tá? Mas tô disposto assim, a encontrar um racista aí no limite. Tudo bem que eu tenho a lei, mas a lei muitas vezes ela não vai resolver um problema naquele momento. Tudo bem, mas se eu me vejo diante de uma pessoa abertamente racista, o que que eu faço? Eu sou violento? Uhum. Eu tento dialogar, eu tento abrir um espaço. Até qual o limite do fascismo do outro? Qual que é o limite? Porque o fascismo ele sempre permite, ou ele pretende dentro de si ter o domínio e o monopólio da violência. Eu, como antifascista, como que eu faço? É foda, tem muito dilema que está passando agora, que é um tempo da pausa, que a gente tem que refletir e tomar ações. Então, eu estou ansioso por para ver, e eu nunca mais vou me esquecer de 2020, nem eu, nem minha filha, ninguém vai se esquecer de 2020, até o fim dos nossos dias. E quantas vezes a gente vive um tempo histórico, E eu acho que um tempo você que você falando. sabe que vai ficar marcado na história. Não, e você falando muito disso, né? A gente falando dessa mudança e dessa conscientização e da pausa, porque eu acredito que a coisa mais importante agora é essa pausa e a gente entender o que está realmente acontecendo para que, como nós, como empresários ou como indivíduos, a gente pode mudar, né? A gente pode fazer alguma diferença. E eu espero que realmente isso seja uma coisa que esteja também, né, ecoando para as outras pessoas, né? Porque às vezes, até você falou dessa questão da espiritualidade e tal. Às vezes eu falo, não, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, mas será? Então, eu tenho um otimismo de que vai ser melhor, mas eu espero que também as pessoas, enfim, quem esteja ouvindo a gente aqui, que também exista essa pausa, né? Que exista essa conscientização. E inclusive para, por exemplo, eu acabei de ler um comentário aqui, o politicamente correto está insuportável nessa Uhum. era. A gente tem que entender que o politicamente correto é um mecanismo para você não machucar o outro. É um ponto também. É muito fácil falar que o politicamente correto está insuportável se você é mulher, linda, branca.
Uhum. O homem lindo branco e falar, olha, o politicamente correto me sufoca. É, Mas é um mecanismo que a gente tem que ter como sociedade para evitar que você machuque os outros com piadas certeza. infelizes, com reproduzindo estruturas que são de dor, entendeu? Então eu acho politicamente correto super necessário, especialmente nesse momento. Também A gente acho. tem que matar algumas palavras que têm origem, ou algumas maneiras de se expressar, algumas ideias que têm origem numa fundação de um massacre de um povo. Por exemplo, quando a gente fala que o politicamente correto é insuportável, não posso mais falar criado mudo, porque agora isso é politicamente incorreto. Não, você não pode mais, porque você precisa entender por que você não pode mais usar É, essa não é só expressão. o não falar, né? É por que você não pode É, falar? Aonde que veio isso? exatamente. Que é aí que a E mudança por, veio. e por que provoca dor no outro? Uhum. Então, o politicamente correto não é um mecanismo de censura, é um mecanismo de te impedir de proferir coisas, Uhum. ou pelo menos te fazer procurar entender por que você não pode proferir aquilo. Com certeza. Então, eu nunca vi alguém que fosse minoria reclamar de politicamente correto. Não, nem eu. Então, é esse tipo de reflexão que é importante agora. Que talvez pré-Covid a gente não Uhum. tivesse tempo, ou a Sim. gente não quisesse discutir, porque, enfim, a vida estava nos atropelando e a gente tinha que vender mais um quadro, ou a gente tinha que atender mais um cliente, ou a gente tinha que vender mais um drink. Eu Pelo acho que menos agora a gente pode refletir sobre isso. e também é a primeira vez, né, que assim, às vezes a gente lê notícia e aquela notícia ou aquilo que está escrito ali, lógico que te afeta de alguma forma, que você pode ficar sensibilizado, que você vai parar para refletir. Mas com a Covid, o que eu tô passando, você tá passando, a outra pessoa do outro lado do mundo tá passando. Então eu também acho que veio essa consciência coletiva, assim, de eu acho que é a primeira vez que sei lá, por exemplo, o Brasil, aconteceu a mesma coisa no Brasil que aconteceu na Itália, lógico, proporções diferentes, economias diferentes, políticas diferentes, não é isso que eu estou discutindo, mas assim, desse senso de você né, de você sentir o que o outro sente, né? Porque é muito difícil, igual você falou, é muito difícil eu ser uma mulher branca, tal, e eu falar de alguma coisa que eu nunca passei. É lógico que eu vou me sensibilizar, eu quero estudar cada vez mais, eu quero aprender, eu quero mudar a estrutura da minha empresa em relação a isso. Mas assim, né, é muito difícil você falar de alguma coisa que você não passa, que você não sente. Exatamente. E entender também que não existe, por exemplo, essa pandemia, ela atacou, eu acho, uma coisa que nunca tinha acontecido na história. Ela existe, ela atacou a todos, Uhum. nos uniu enquanto espécie, né, Sim, como humanos, mas ao mesmo tempo apontou como somos diferentes, né? é. Como a pandemia bate diferente nos pobres e nos desfavorecidos e naqueles que estão na periferia, E nas como ela pessoas que não precisam é, trabalhar e que tem um monte de gente de grupo de como ela risco. não é um elemento nivelador. E aí Não. você evidencia o racismo Uhum. de Estado, a Uhum. estrutura racista que a gente vive. Porque até um vírus ele não mata igual. Nós dois aqui temos muito, mesmo se a gente for atingido pela Covid, a gente tem uma chance de sair dessas muito maior do que uma pessoa na quebrada. Com Então certeza. é entender que somos iguais, mas a gente precisa reduzir as diferenças dentro daquilo que nos faz iguais. Somos iguais enquanto humanos, Uhum. mas a gente tem muita diferença para reduzir ainda. Muita. Tem muita diferença. Facundo, a gente vai estourar nosso tempo, tem 40 segundos aqui. Eu queria que você passasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. Sai um pouco do seu próprio ego e olhem para o outro com um pouco mais de cuidado, sem resistir, sabe? Sem partir do pressuposto que você está certo o tempo inteiro. Grande parte das vezes você não está. Tenta olhar as coisas pela perspectiva do outro. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que exercitar todos os dias. Não é fácil, mas Não, todos os dias a gente tem que fazer isso. com certeza. Maravilhoso. Bom, muito obrigada. Obrigada a Obrigado, todos que viu? assistiram. Eu vou deixar salvo no IGTV para quem perguntou. Facundo, Tá eu bom. espero que a Muito gente possa se obrigado pelo conhecer ao espaço. vivo em breve. Beijo.